Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu tô procurando a câmera, gente. Eu sou Francisca Grenza e te convido a vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Eu te ajudo a descobrir as belezas e os tesouros escondidos nas narrativas bíblicas. Sim, eu estou lendo para vocês o livro de Jó. Hoje eu vou ler o capítulo 24 deste maravilhoso livro, que é um livro de sabedoria. Sim, ele está no conjunto de livros que são chamados de sapienciais. Exatamente, sapienciais, que significa o quê? Sabedoria. Aqui também eu quero já de começo assim indicar este livro que chama-se Uma Análise Poética da Sociedade, que fala justamente sobre esse capítulo 24. Ele é do Matias Grenza. Vai lá, liga lá nas Paulinas, procura na editora, diz assim: olha, eu quero muito aquele livro, que aí, quem sabe, eles não consigam um para você, tá bom? Ele faz parte da coleção Exegese, tá bom? Coleção Exegese, tá? Livrarias Paulinas. Jó, um estudo, Análise Poética da Sociedade, um estudo de Jó 24. Aqui, ó. Jó 24. Viu? Printou aí? Olha só. Printou? Olha só. Jó 24. Vamos ler este capítulo 24, o que ele tem para nos ensinar? Para você que já é inscrito, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vinda. Para você que ainda não é inscrito e vem aqui como anônimo, você vem como clandestino, você é como Nicodemos, é isso? Você é um Nicodemos da vida? Então, que vem às escondidas, né? Então, eu te convido a inscrever-se no canal Bíblia com Francisca, acionar o sininho, sim, acionar o sininho. Acionar o sininho das notificações e vir participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Nós já estamos quase no início do Natal. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Aqui tem um símbolo de uma roupinha de Papai Noel, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou gravar assim. Tá bom? Acho que vocês não conseguem enxergar, mas tudo bem. Aqui, ó. Tá bom? Vamos lá brincar um pouquinho, né, gente? Vamos? Já pegou sua Bíblia? Ou você só vai ouvir? Não tem problema. Pode só ouvir também. Depois antes de você dormir, você pega a sua Bíblia e ouve um pouco mais esse conteúdo e lê juntamente, tá bom? Para você fazer uma análise até do seu dia, né? Para dar aquele cheguei em casa, tomei um banho, coloquei um pijama gostoso. Vocês gostam de colocar pijama? Eu amo andar de pijama, gente, é sério. Então, sabe, aí você se conecta um pouco com as narrativas bíblicas, se conecta com Deus, sabe, aquele momento antes de você dormir de avaliar o seu dia e também conhecer um pouco das narrativas bíblicas. Agora, se é de manhã, se você faz as suas leituras pela parte da manhã, então aproveite, né? Pegue também esse conteúdo, pega a sua Bíblia, toma aquele café gostosíssimo, né? A gente fala café, né, da manhã, mas a gente pode também tomar um chá, não sei o que você come de manhã. Eu sou bem assim, eu como de manhã. Essa é que é a verdade. Eu como comida mesmo de manhã. Então,
Meu café da manhã é quase como um petit déjeuner, um pequeno almoço. Então, é isso. Cada um com seus hábitos, não é mesmo? Então é isso. Vamos lá? Pegue sua água, seu cappuccino, seu vinho, seu champanhe, que mais? Seu corote, né? Enfim, vamos lá? Qual o destino do mais frágil deste mundo? Todos nós somos frágeis, né, gente? Nós somos humanos, né? Então, qual é o destino do mais frágil deste mundo? Por qual razão o Todo-Poderoso não fixa os tempos? E por que os que conhecem não antevêm os dias dele? Por exemplo, a gente conhece algumas coisas do Senhor, mas a gente não antecede os nossos dias, né? Por quê? Mesmo conhecendo as coisas do Senhor, a gente não antevém os dias, né, dele. Removem os marcos, roubam os rebanhos e vão apacentá-los. Tiram o jumento dos órfãos e tomam como penhor o boi da viúva. Por que ele está falando isso? Porque na tradição de Israel, na tradição das narrativas bíblicas, o arquétipo dos mais frágeis é conhecido pela a viúva, o órfão e o estrangeiro, porque cada um de nós somos estrangeiros nessa terra. Nós, em algum momento das nossas vidas, seremos órfãos e em algum momento de nossas vidas seremos também viúvos ou viúvas, ou seja, estaremos frágeis, tanto no que diz em relação a socialmente falando, quanto também de forma humanamente falando, tá? Então, os arquétipos em toda essa narrativa é dedicado às viúvas, os órfãos e os estrangeiros, tá bom? E tanto que eles consideram aqui, os sábios, eles consideram que a melhor religião, qual é a melhor religião? É aquela que cuida das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Não importa, não é a denominação, não é a placa da igreja. Outra coisa que vocês têm que entender também, essa história de que aquela garagem, aquele templo que foi construído é algo sagrado. Isso não... Tudo nessa vida é sagrado. E outra coisa, religião e política se misturam sim. Eu escuto muita gente dizendo, ai, mas é coisa sagrada, não se mistura e não sei o quê. Lê do engano, cuidado. Isso é para justamente aquelas pessoas que são do bem não praticarem uma política verdadeira, uma política boa, tá bom? Jesus não é que Jesus foi contra os políticos, ele foi contra o sistema, não, gente. Ele queria reformar esse sistema, e principalmente o sistema religioso, que era o qual ele sempre existiu, tá? Política e religião sempre caminharam de mãos dadas, tá bom? Inclusive, os sacerdotes eram pagos pelo Estado. Existem estados, existem países que os sacerdotes são pagos pelo Estado, tá bom? Então, não se iludam achando, porque não pode realizar isso aqui dentro da igreja, a arquidiocese, aquela coisa toda, quando há aqueles encontros ecumênicos e tudo mais. Não pode as religiões de matrizes africanas entrarem num templo católico. Quem te falou isso? Claro que pode. Se todos somos se todos somos irmãos, então não tem. Agora, o fato de pensar de um jeito não significa que ele não possa participar em algum momento das questões sociais.
tá? Não importa se é um templo, se é sagrado, Jesus lá dentro da igreja não pode ter festa, não pode ter dança. Pode sim. Só para vocês terem uma ideia, Jesus está apenas com um tapa-sexo dentro da igreja. Se você for em todas as igrejas, quase todas as igrejas, Jesus está semi-nu. Então, essa questão de moralizar, porque o nu é imoral. Não, o que é imoral é a roupa. Foi quando o homem pecou, foi que Deus colocou a roupa nele, né? Então, às vezes, tem muita gente que não conhece as tradições, essas narrativas, e aí quando acontece alguma coisa, principalmente aqui no Brasil, entrou na igreja de forma... com roupa decotada, com shortinho, com não sei o que. Gente, isso é o de menos. O que importa mesmo não é a tua roupa, não é as tuas joias, não é o teu perfume, não é o teu carro, não é a tua casa, não é a tua fazenda, não são os teus Nelores, entendeu? Os Nelores, eu digo os bois, os seus cavalos, mas o que importa é a tua justiça, a tua intenção, né? Então, às vezes aqui no Brasil tem essa coisa, gente, mas Jesus não tá Jesus não tá naquela igreja porque eles estão brigando por causa de dinheiro. Gente, Jesus tinha dinheiro sim, tanto que quem cuidava da bolsa dos alunos de Jesus, da turma de Jesus, era Judas. Jesus tinha um economista. Quem era o economista? Era Judas. Ele era ladrão? Segundo João era, tá? Porque ele pegava tudo da bolsa que eles ganhavam, o dinheiro, ele ficava para ele, né? Mas isso não significa que Jesus não ligava para dinheiro, ele apenas repartia o conteúdo. Mas ele queria ter o dinheiro, ele queria ter o pão para poder repartir com os outros, tá bom? Então, não se iludam quando vocês escutam esse povo que enche a boca para falar, não, mas Jesus não gosta disso, não, mas Jesus não gosta de não sei o que, não, Jesus lá na igreja, Jesus lá no templo, enquanto o pessoal dançando lá, o pessoal geralmente que eles criticam, são justamente o pessoal de matrizes africanas, quando tem alguma reunião de ecumenismo, claro que há danças, há batuques, e é necessário que tenha, e os salmos falam sobre isso. O Salmo 150, por exemplo, fala que a gente tem sim que estar sempre alegre, com batuques, com pandeiros, com dança, com atabaque, com tudo, entendeu? Mas como há essa ignorância do conhecimento da palavra de Deus, no caso da Bíblia, então tem um monte de gente aí que às vezes só porque ganha fama, acha no direito de falar da igreja, se acha no direito de falar sobre Jesus, se acha no direito de falar sobre tudo da Bíblia, né? Mas sem nenhuma base realmente verdadeira. Tá? Então eu abri aqui para vocês entenderem, para vocês não se iludirem achando que não pode. Tem coisas que pode sim, tá? Pode sim. E às vezes as pessoas se confundem achando, tem lá Jesus e tem Satanás. Gente, eu já expliquei para vocês o que significa Satanás. Satanás é apenas um adversário e ele está neste mundo justamente para nos crivar, para saber, a serviço de Deus, para nos crivar, para saber se somos fiéis a Deus, a nós mesmos e à justiça até. Sabia disso? Pois é criatura de Deus, tá bom? Então vamos lá. Qual o destino do mais frágil? Por qual razão o Todo-Poderoso não fixa os tempos? E por que os que conhecem não anteveem os dias dele? Removem os marcos, roubam os rebanhos e vão apacentá-los. Tiram o jumento dos órfãos e tomam como penhor o boi da viúva. Desviam os necessitados do caminho. É isso que eu estou falando. Enquanto estão dizendo, isso aqui não sei o que é sagrado, não pode fazer isso. O que acontece? Quando você diz assim, isso aqui é sagrado, a igreja de Brasília, por exemplo, a Catedral de Brasília é sagrada, o pessoal do candomblé não pode entrar lá. Quem te disse? Você está sendo um diabo, você está sendo um satanás. Por quê?
Porque você está causando divisão, você está causando acusações. Por quê? Entendeu? Então, aqui, ó, e desviam os necessitados do caminho. Se você não sabe, o cristianismo, o pessoal do cristianismo, no começo do primeiro século, eles eram chamados povos do caminho, tá? Era o povo do caminho, era a seita do caminho. Então, a partir do momento você quer entregar a boa nova de Cristo, a boa nova de Deus, a boa notícia de Deus, né? Que é as coisas boas de Deus para as pessoas. Por que você como que se fala? Como que você vai restringir a entrada das pessoas dentro de uma catedral, dentro de um templo? Não é assim. Então, como que você vai, só porque você não concorda com o modo de vida que aquelas pessoas levam? Entendeu? E graças a Deus, a nossa Constituição brasileira, ela nos dá direito a professarmos qualquer religião, tá bom? Qualquer filosofia. E outra coisa, como que você quer falar sobre a Boa Nova restringindo, né? Então, esse é um ponto. Então, como desviam os necessitados do caminho? Eu aqui mesmo, neste canal, o que mais tem, eu vejo aqui pela estatística do YouTube, são canais, são pessoas que vêm do candomblé, que vêm das matrizes africanas, aqui ouvir esse conteúdo. A maioria, às vezes eles compartilham e tudo mais. A maioria, tem muita gente aqui que vem justamente das religiões de matrizes africanas. Não pensem que é somente os católicos, os evangélicos. Não, aqui tem de todo jeito, gente de todas as filosofias. Agora, eu percebo, sim, pela estatística aqui, que vem mais pessoal do candomblé, da umbanda, da quimbanda, enfim, tem gente de todo dessa área aí. E, para mim, vocês são bem-vindos. Eu já contei aqui no canal, nos vídeos antigos, que eu tive uma experiência bem interessante quando eu estava fazendo minha graduação, em relação a um estudo que eu tinha que fazer em loco, justamente sobre as religiões de matrizes africanas. Então, eu tenho um respeito incrível, imenso por eles, tá? Então, sejam muito bem-vindos aqui. A casa do Pai tem lugar para todos, tá? O pessoal às vezes critica porque anteriormente a primeira-dama do Brasil, ela é evangélica. A atual parece-me que não é de outra, faz parte aí, não tenho certeza, mas parece que ela compartilha coisas das religiões de matrizes africanas. Então, aí o pessoal, às vezes, para maltratá-la, para ofendê-la, começam a falar bobagens, né? Então, podem sim entrar num templo católico e não tem problema nenhum, porque Deus é um, é o nosso Pai, e Jesus, ele abraçou a todos, tá, gente? Então, quando você vai pra Bahia, você vai lá na igreja do Nosso Senhor do Bonfim, entendeu? Então, sabe? Então, a gente tem que aprender a conviver com o diferente e respeitá-lo. Eu não preciso ficar de amorzinho com você, sabe? Aquela coisa, mas eu preciso respeitar. Assim como você também deve me respeitar, tá? Pelas minhas opiniões, pelo meu modo de viver. É assim, bom? Então, olha só, desviam os necessitados do caminho e os pobres da terra. Todos eles se escondem, como asnos selvagens no deserto. Saem de manhã para seu trabalho, à procura de alimento. A estepe oferece pão para seus filhos.
ceifam no campo alheio e vidimam a vinha do perverso. Nus pernoitam sem roupa, sem uma coberta contra o frio. Ficam molhados pela chuva das montanhas e, não tendo refúgio, aconchegam-se nas rochas. Arrancam o órfão do peito materno e tomam em penhor a criança do pobre. Eu tava vendo essa semana, é difícil eu assistir, mas essa semana eu assisti, por exemplo, qual é o nome daquele programa de domingo da noite? Fantástico. E aí tinha a história de um médico que ele desconfiava que ele tinha sido adotado ou alguma coisa assim. Ele foi procurar a história da família dele e realmente ele descobriu que era adotado e praticamente que tinham tirado ele da mãe dele, porque a mãe dele era pobre. Então disseram para ela assim, que desse ele para uma família rica, porque assim ele teria mais chance de sobreviver, de viver, de ter uma vida melhor e tal. E ele ficou muito assim agora, descobrindo a sua história, ficou muito, né, abalado, porque imagina só, é realmente uma violência o fato da pessoa ser pobre e ter que dar o seu filho, ter que entregar o seu filho para outra pessoa criar apenas por não ter tido acolhimento tanto do pai. Tem muitos casos assim, que os pais engravidam as mulheres, as meninas, as mulheres, e depois não querem assumir o compromisso, às vezes porque são casados, sim, são tudo bona gente. E aí, às vezes até estão dentro da igreja, são senhores de família, aquela coisa toda, mas aí não assumem. Quando vem o filho, eles não querem, né? Não querem causar escândalos. Então, eles findam abandonando e aí acontece de a mulher, né, dar a criança ou vender, enfim. Então foi o que aconteceu, e esse moço é um médico, acho que lá do Paraná, alguma coisa assim. E aí eu ouvi essa história, né, no domingo, achei. E aqui quando ele fala aqui, ó, arrancam o órfão do peito materno e tomam em penhor a criança do pobre, ou seja, vendem, alugam a criança do pobre, tiram ele da mãe, né, a criança da mãe, do peito da mãe e penhoram essa criança, né? A criança do pobre, ou seja, os perversos fazem isso, tá? Ah, mas adotou porque vai dar uma vida melhor para a criança. Ainda assim, se você fez isso porque a pessoa lá do outro lado é pobre, não pense que o fato de você ter feito isso, você é bondoso. Não, você é um perverso. De acordo com as narrativas bíblicas, você pode também ajudar e tudo mais. É de fato uma ajuda, mas não deixa de ter uma violência por trás. É isso que se trata aqui, ó. Tanto que fala-se uma análise poética da sociedade, né? Essa sociedade que às vezes é boa, assim, mas também é muito perversa, tá bom? Então, olha só, arrancam o órfão do peito materno e tomam em penhor a criança do pobre. A criança do pobre é sempre a lascada, é a que não tem educação, é a que não nasce no berço de ouro, é a que não tem berço, é a que não vai receber educação nem da casa, nem do governo, porque se o pai e a mãe não têm educação, como é que eles vão dar? Não receberam educação, como que eles vão transmitir essa educação, né? Não vão receber apoio do governo, né? Tanto que você vê as escolas sucateadas aqui no Brasil. Não vão receber saúde boa, né? Vocês veem que para a gente ter uma boa saúde, um bom plano de saúde, a gente tem que pagar 2 vezes, porque a gente paga os impostos e era para termos retorno. E não temos, né? Então, nesse sentido aqui, ó, arrancam o órfão do peito materno e tomam em penhor a criança do pobre. Nus caminham sem roupa e famintos carregam feixes. Entre suas paredes espremem o azeite.
pisam nos lagares, ou seja, pisam nas uvas, né? Nos lagares onde são tirados o suco de uva, depois para fazer o vinho. Não sei se você conhece, mas existe essa colheita da uva, por exemplo, os lagares é onde tem, colhido, onde é prensado, né? O azeite, a azeitona, né? A oliveira é a árvore, né? E mais a azeitona, que é para tirar o azeite, e as uvas, que é para tirar o vinho, né? Então, olha só, espremem o azeite, pisam nos lagares e continuam com sede. Ou seja, mesmo fazendo tudo isso, continuam vazios, com sede, né? Da cidade, os moribundos gemem, e a alma dos feridos pede socorro, mas Deus não presta atenção a tal súplica. O que acontece ao ímpio? O que acontece ao injusto? Eles estão entre os que se opõem à luz. Todo aquele que se opõe para que um pobre cresça, para que um pobre tenha prosperidade, para que um pobre possa ser sim um milionário. Eu já escutei muito aqui, uma vez eu falando aqui sobre a multiplicação dos pães em João 6, e eu trouxe um livro, indiquei um livro sobre prosperidade, o Jardim da Prosperidade, de um rabino. Indiquei também o livro do 1000 ao Milhão, que é do Tiago Nigro, que é um dos grandes assim do mercado financeiro. Ele ensina muitas coisas, como você pode administrar suas finanças. Trouxe também o Warren Buffett, que é um dos grandes filântropos de New York, de Nova York, dos Estados Unidos. Ele é um grande investidor, é um grande conhecedor do mercado financeiro, acho que de Wall Street, se eu não me engano. Eu trouxe essa indicação deles para que a gente pudesse conhecer a vida deles e como eles ensinavam, como eles ensinam a gente a gerir o nosso dinheiro, as nossas finanças. Não importa se você ganha 1.000, se você ganha um salário mínimo, se você ganha diário, né? Porque às vezes tem muitas diaristas que também tem que administrar o seu dinheiro, sei lá, que ganha R$400 por dia. Todos os dias ela indo na casa de alguém diferente, claro que chega no final do mês, ela tem uma grana que ela tem que administrar para pagar aluguel, para comprar suas roupas, alimentação, transporte, tudo isso, gente, isso tudo são finanças, tá bom? Então eu indiquei aqui, tem um vídeo aí sobre João, a multiplicação dos pães, é um vídeo bem antigo, e onde eu indico os livros do Tiago Nigro, e que é o Primo Rico, que ele tem um canal chamado Primo Rico, onde ele ensina como a gente pode administrar nossas finanças sem tirar o nosso cafezinho, sabe? Porque se você for colocar na ponta do lápis o cafezinho, aquela doação que você faz, aquele prato de comida que você dá ao morador de rua, um livro que você compra, um perfume que você compra, alguma coisa, se você não souber administrar isso, sabe, não adianta você... Qual é a diferença de 1.000 para 1 milhão? Não tem muita diferença, é dinheiro, gente, tá? E aí eu recebi até críticas dizendo, ai, mas como assim, pobre querendo ser rico? Lógico, por que não? Por que pobre não pode ser rico? Tem muita gente que eu conheço que saiu da miséria e ficou muito rico. E qual é o problema? Por que não? Entendeu? Aí vai muito do trabalho, vai muito da perspicácia, da administração que a pessoa tem com seus recursos, não é mesmo? Se você tem uma loja, você também tem que saber administrar os seus recursos, o seu capital de giro, tudo isso. Por exemplo, aqui a gente trabalha com livros, com palestras, com aulas.
Olha só, né? Então, o que acontece? A gente tem que administrar, tá bom? Eu quero muito, sim, que vocês comprem bastante este livro aqui, ó, A Realeza de Jesus. Eu espero que chegue a mais de 1 milhão, sim, de pessoas comprando. Vamos chegar, sim, tá bom? Claro que eu ganho, a editora ganha e a gente faz o mercado girar, no sentido de dar empregos para as pessoas. As pessoas veem sempre o cifrão, mas nunca veem que ali por trás tem um monte de famílias sendo alimentadas por aquele produto, por aquele dinheiro. Então, sim, eu desejo que no Brasil tenha um número grande de pessoas milionárias, ou quiçá bilionárias. Por quê? O Brasil é um país rico. Agora o povo tem que sim acordar para que estão tendo recursos, que tem recursos maravilhosos aqui, onde as pessoas podem prosperar. Mas para você prosperar, você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ter conhecimento, precisa ter informação. E a Bíblia não é contra a riqueza, tá? A Bíblia nunca foi contra a riqueza, muito pelo contrário. De Gênesis a Apocalipse você vê falando sobre riquezas, tá bom? Do ouro de Ofir, dos bois de Jacó, das joias de Sara, das joias de Esté, tudo, gente, tá bom? Então, do ouro, do 666, que é o ouro de Salomão, entendeu? Então, a Bíblia não é contra nada disso, de as pessoas serem ricas, serem milionárias, serem muito pelo contrário. Eu não vi nenhum patriarca, nenhuma matriarca pobre, tá? Tirem essa ideia de que só existe pobreza na Bíblia, não é bem assim. Agora, que tem muita gente pregando pobreza na Bíblia, tem. Por quê? Porque eles ganham com isso. No dia que um pobre deixar saber que ele pode ser milionário, que ele pode trabalhar, que ele pode viver dignamente, muita gente aí que é da prosperidade, que é da turma do domínio sobre a pobreza, entendeu? Vai perder seus empregos, tá bom? Quanto mais gente próspera, melhor para o país, gente, tá bom? Mais trabalho, mais emprego, mais tudo, né? Então, olha só, vamos lá. Continuando aqui. O que acontece com os injustos? Eles estão entre os que se opõem à luz, né? A luz é sempre também ligada ao conhecimento. Imagina, quando o pobre souber que ele é filho de Deus e que ele pode prosperar e muito, e realmente ser milionário, né? Imagina quantos, né? Vai mudar a coisa. Então, nesse vídeo que eu falei para vocês, eu indico lá várias literaturas que trabalham essa questão financeira, tá bom? Essa questão da prosperidade. Um dos livros que eu indiquei foi do Thiago Nigro, do 1000 ao milhão. O outro é o Jardim da Prosperidade, que é de um rabino, baseado na Torá. O outro é do Warren Buffett, que é um dos grandes do mercado financeiro, tá bom? Então, aí disseram, imagina, pobre querendo ser rico. Por que não? Pode sim, queridos, né? Podem. Pode e deve. E quando um pobre quer ser rico, não tem jeito, queridos. Pode, quem quiser falar, mas ele vai ser. Não vai ser a boca maldita de alguém que vai dizer, imagina, não pode. Pode sim. Quando Deus quer... Maria diz o seguinte, que Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso, que ele ergue o pobre para se sentar junto aos governadores. E isso é uma grande verdade, tá bom? Você é um daqueles que era bem pequenininho e cresceu, nunca imaginou que fosse sentar-se à mesa de um grande, de um governador, de um rei, de um príncipe? Pois é, eu acredito nisso, porque já aconteceu comigo também, gente. Então, Deus é tão maravilhoso que ele ergue o pobre, sim, e faz se assentar à mesa dos governadores. E mais ainda, ele é daquele... Deus é o seguinte, ele faz o sábio ficar assim, né? E dizer, mas como assim?
e o louco se passar por sábio. É isso que acontece. Olha só, vamos lá, continuando aqui. Eles estão entre os que se opõem à luz, que não conhecem seus caminhos e não permanecem em suas veredas. O homicida levanta-se de madrugada para matar o pobre e necessitado, e de noite é como um ladrão. Por que o pessoal geralmente vai fazer maldade sempre de madrugada? Vocês já perceberam? Enquanto uns oram no monte, outros estão no monte fazendo o quê? Oferendas. Vocês já perceberam? Já pararam para pensar nisso? Que as coisas às vezes sempre são de madrugada? Então, por quê? Para ninguém ver. Durante o dia, dificilmente alguém faz entregas, né? Mas durante a noite, as demandas são feitas. Não é assim? De madrugada, que acham que ninguém tá vendo, mas só Deus tá vendo, né? E aqueles que são do grupo também. Gente, eu sei como funciona isso aí. Eu tenho os coleguinhas também. Quem estuda teologia, meu filho, sabe um monte de coisa que vocês nem imaginam. Olha só, para matar o pobre necessitado de noite é como um ladrão. Porque o ladrão sempre aparece à noite, quando você não está preparado, né? O olho do adúltero, veja só, não é somente na questão sexual, tá, gente? O adúltero também pode ser aquela pessoa com relação às finanças, com relação a ser, por exemplo, posto de gasolina, que adultera a tua gasolina, o teu álcool, alguma coisa. Aquilo é a adulteração, né? Eles batizam, eu não gosto dessa palavra batizar, porque é sempre, pra mim, é tipo uma enganação, né? Mas, olha só, o olho do adúltero, o que é um olhar de adulteração? É aquele olhar de ganância, aquele olhar maldoso, malicioso, de maledicência. Não pode olhar uma coisa, mas será que realmente ela conseguiu isso com os recursos dela ou ela pegou de alguém? E esse ouro dela aí, da onde veio? Será que ela não explorou um pobre? Será que, enfim, tem sempre esse lado, né? Então, olha só, o olho do adúltero, isso é o olho do adúltero. O olho do adúltero aguarda o que? O crepúsculo. O olho mau aguarda sempre a noite, aguarda sempre as trevas, aguarda sempre a escuridão. Para quê? Para poder fazer a maldade. Porque durante a luz do dia, dificilmente alguém faz maldade assim, ó. O olho adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, mas Deus vê, né? Ninguém me verá, e oculta o rosto, né? Oculta o rosto. Na escuridão assaltam as casas, mas de dia ficam trancados. Você já viu ter missa, por exemplo, ou de madrugada, à noite? Não tem. Geralmente acontece tudo durante o dia. Tudo é no clarão do dia. Vocês já perceberam? Enquanto que outras coisas são feitas mais à noite. Por quê? Ai, Francisca, mas é porque todo mundo trabalha e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Olha só, na escuridão assaltam as casas, mas de dia ficam trancados. Não conhecem a luz. Para todos eles, há amanhã. É como sombra da morte. Porque da sombra da morte todos conhecem os terrores. A prosperidade do injusto não permanece. A prosperidade do injusto, do perverso, do ímpio não permanece, tá? Foge ligeiro como a superfície das águas. Sua herança é maldita sobre a terra. Sabe aquelas pessoas que gostam de pegar as coisas dos outros, assim, passam anos e anos morando naquele lugar, só que aquele lugar não é dele, só que ele espera chegar
um certo tempo para poder ele adquirir aquele bem, barganhar aquele bem de forma mais barata, tipo uso capião que chamam, né? Aquilo ali é um tipo de terra maldita, sabia? Vocês sabiam disso? Ah, Francisca, mas a justiça me permite que eu faça isso. Pois é. A justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. Pois é. Olha só, sua herança é maldita, portanto, é uma herança maldita, né? Sua herança é maldita. O que é maldita? Ela não as pessoas não vão falar bem dessa herança. Você entendeu? É no sentido de maldita, de maldição. Entendeu? Uma palavra, maldição, tá bom? Ela é maldita sobre a terra, ou seja, sua herança é maldita sobre a terra. Já não se dirige pelo caminho de suas vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, bem como a sepultura aos que pecaram. O ventre que o gerou se esquecerá dele. Os vermes comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Porque afligia a estéril, que não dá à luz, e não tratou com bondade a viúva, mas aquele que arrasta os poderosos com sua força. Levanta-se e ele deixa de estar em segurança. Deus dá-lhe descanso e apoio, mas seus olhos estão nos caminhos deles. Ainda há pouco se exaltavam e já não existem. Foram abatidos e encerrados como todos os demais e cortados como as cabeças das espigas. Se não é assim, onde e quem me desmentirá e reduzirá a nada minhas razões? Gente, vocês percebem como é realmente uma análise poética da sociedade, esse capítulo de Jó 24, né? Porque fala sobre a prosperidade do injusto, do ímpio que não vai permanecer, o que acontece com ele e sobre também o destino dos mais frágeis, né? Aqui, olha só, por exemplo, em Jó 24, de 1 a 12, por exemplo, ó, ferido pela tristeza, Jó descreve longamente o sofrimento de todos os oprimidos da terra. A alusão aos dias de Deus evoca a extraordinária intervenção divina em favor do seu povo. E aí, conforme Isaías 2:6, 12, 10:3, 13, 13:22, Jeremias 9, tá? Ezequiel 7:5, 14. Deixa eu ver, o que mais? E aí, depois do exílio, ela visa essencialmente ao juízo escatológico. O que é escatológico? É o já e o ainda não. Vem dessa palavra escatom. É tudo aquilo que vai acontecer no futuro, mas está acontecendo, mas ainda não aconteceu por definitivo, tá bom? Deixa eu ver o que mais que podemos falar sobre isso. Jó interroga-se sobre a justiça de um Deus Jó interroga-se sobre a justiça de um Deus que deixa agirem impunemente na sombra todos os que desafiam a sua lei, assassinos, adúlteros, ladrões e todos os que preferem as trevas ao dia, para não serem surpreendidos, né? Em Jó 24, 18 a 25, alguns defendem que esses versículos sejam palavras de Sofá, aquele amigo de Jó, tá? Outros dizem que são palavras de Jó.
Em ambos os casos, o versículo 18 e 25 retomam de um modo irônico a tese dos amigos sobre a sorte dos malfeitores. É isso, tá bom? Então, aqui eu termino essa leitura do capítulo 24, né? Essa análise poética da sociedade do capítulo 24 do livro de Jó. Aqui eu de novo vou mostrar para vocês, né, esse livro que faz parte da coleção Exegese das Paulinas. Ele é do Matias Grenza, vocês sabem, Matias Grenza é meu sim, também é meu esposo, é meu marido, tá? E aí ele escreve o seguinte aqui: Jó 24 pode ser compreendido como uma análise poética da sociedade do antigo Israel. O ponto de partida dessa análise encontra-se na observação das violências sofridas pela população simples e por aquelas pessoas que, normalmente, mereceriam ser protegidas pela sociedade. Contudo, não parecem existir limites em vista da abrangência dos crimes, nem por parte do direito, nem por parte da razão humana. Mas ainda, à primeira vista, nem Deus parece estar disposto a impedir os escândalos. De outro lado, as dramáticas consequências dos crimes são bem visíveis. Grande parte da população enfrenta a amargura da pobreza material. Dessa forma, o destino de vida e de morte dos atingidos pela miséria começa a contradizer qualquer concepção da dignidade humana e da fé em um Deus, o qual, segundo as tradições religiosas do antigo Israel, é visto como misericordioso e libertador dos oprimidos. Misericordioso, essa palavra, ela vem de você sentir a miséria do outro com o coração. Miserê, né? Vem pela palavra miserê, que é miséria, e cardia, que é a parte do coração, né? A cardia, né? Misericordioso. Então, Deus é misericordioso. Deus, ele age com o seu coração. E coração, na tradição do antigo Israel, refere-se à nossa mente, tá bom? Então, ele é visto como esse Deus misericordioso e libertador dos oprimidos. Daí vem a teologia da libertação. Por quê? Porque Deus é um Deus libertador, tá bom? Aí o povo utiliza como ideologia, essas coisas todas, mas é porque Deus é um Deus libertador dos oprimidos. Para o leitor da Bíblia no Brasil, a descrição da sociedade feita por Jó contém uma surpreendente atualidade. Continua sendo verdade que a violência política, econômica e até física leva muitas pessoas e famílias à perda de seus bens e, com isso, à perda de sua liberdade e dignidade como filhos e filhas de Deus. Vocês têm que observar o seguinte, vejam as políticas de hoje, o dólar tá a 6,10. Francisca, eu não tenho nada a ver com dólar. Tem sim, porque só para você saber, o trigo que o dono da padaria compra é em dólar, meu amor. Ele habla ele habla English. Sim, ele fala Spike English, alguma coisa assim. Ele fala inglês, sim. O trigo que chega na sua mesa, o pãozinho bonitinho, o pãozinho quentinho, gostosinho, é tudo taxado em dólar, sim. Ó, tá vendo ali? Parte da minha perfumaria, parte, só é uma parte ali. É só um pouquinho que tem ali. Tudo fala dólar, tudo é dólar, tudo fala francês, quase todos falam franceses, árabes, italiano, é tudo euro e dólar, entendeu? Então você imagina com o governo que a gente
tá atualmente aí, mas isso é mundial, o nosso real desvalorizando. Então, queridos, como não pensar nas pessoas que não têm dignidade por conta dos aumentos, de tudo, não tem saúde boa, tudo, você entendeu? Tudo é conectado, tá? Então é isso. Este livro foi escrito pelo Matthias Grenza, que é doutor, ele é doutor em Antigo Testamento, doutor Matthias Grenza é professor de exegese do Antigo Testamento, História de Israel e Hebraico, leciona na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Faculdade de Teologia Paulo VI, em Mogi das Cruzes, e na Faculdade de São Bento, e é editor das Paulinas, tá bom? Então, olha só, vou mostrar aqui pra vocês a fotinho deste moço lindo, maravilhoso, louro alto, lindo, do olho azul, olha só. Né? Aqui ele tava jovem, agora tá velhinho, meu velhinho. Aqui tem outros livros dele também, tá bom? Aqui, ó, o Projeto do Êxodo e aqui Salmo 1, tá bom? E entre outros tem esse aqui, que ele fez com o padre Fernando Gross, o Nascimento de Jesus, tá bom? O Nascimento de Jesus é uma boa leitura agora pro Natal. Aqui onde eu tenho a minha participação também, a Realeza de Jesus, o estudo de Marcos, aqui nós três. Aqui tem o Salmo 1. Olha só, esses livros, gente, eles são excelentes para dar de presente de Natal, sabiam disso? Primeiro, porque é pequenininho, ó, é do tamanho praticamente de um, ó, bem pequenininho. Então, é uma leitura maravilhosa. Isso não significa que não tenha pesquisa, tá? Então, queridos, olha só, que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham um bom dia, que vocês possam prosperar muito no que é bom, que vocês sejam pessoas justas e não pessoas ímpias, né? Não pessoas injustas, nem pessoas perversas, que vocês possam dar dignidade aos seus trabalhadores, caso vocês tenham, pessoas que ajudam vocês na casa de vocês, na empresa de vocês, na fazenda de vocês, enfim, aonde vocês trabalham, que vocês possam dar dignidade, viver com dignidade e dar dignidade também a outras pessoas que colaboram, que são seus empregados, colaboram para que o seu sonho seja realizado e para que a sua vida, seu negócio prospere também, tá bom? Para você que ainda não é inscrito no meu canal Bíblia com Francisca, inscreva-se, compartilha esse conteúdo porque ele é maravilhoso e pode ser útil para muita gente aí entender. E aqui vocês veem que eu divulgo vários livros, não somente de teologia, mas também livros de finanças, livros sobre sexualidade, livros de história, livro de... cadê que mais? Sobre fisiognomonia. Eu mostro um pouco dos conhecimentos para os tarotistas também, que às vezes eu já apresentei o Barri, já apresentei o Sefer Yetzirah, que é justamente da parte judaica que trabalha a questão da Kabbalah, ou Kabbalah, não sei como você vai pronunciar, mas é isso, aqui eu anuncio livros, por isso aqui o programa, sim, o programa, o podcast e o canal é voltado para os livros, para o conhecimento sobre livros. Já apresentei sobre o Aromas da Torá, sobre aromas e perfumes no Novo Testamento, por isso tem lá atrás do outro canal os perfumítios lá, né, que vocês sabem que eu também faço isso, divulgo. Então é isso. Então, ó, aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia, tá bom? Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês. Mantenham-se
perfumados e com muita alegria, tá bom? Que o seu dia seja muito feliz. Tchau, tchau, eu volto. Beijos.